E aí, galera, muito boa noite. Vamos para mais uma videoaula nossa de SQL. Essa é a segunda aula. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou fazendo essa videoaula aqui na varanda da minha casa. Hoje está acontecendo um eclipse, domingo, 11 horas da noite. Está acontecendo um eclipse fodástico. A lua está bem vermelha, tá muito bonita, e esse fenômeno talvez vai acontecer daqui a uns 18 anos para frente aí, talvez eu já esteja bem velhinho. Quem curtiu, quem pôde curtir, foi muito bacana, muito legal mesmo, tá fantástico. Queria também agradecer ao pessoal que curtiu lá no YouTube, que se inscreveu no canal, muito obrigado. Eu espero que vocês possam cada vez mais aprender aí com as nossas aulas, tá? Nós falamos na aula passada a respeito dos bancos, do início, né, dos bancos de dados, e eu quero que vocês só não esqueçam de guardar, né, que nós aprendemos a respeito do que é banco de dados relacional e o que não é banco de dados relacional, e vocês também, nós conversamos na primeira aula a respeito de bancos de dados open source e bancos de dados pagos, né? A diferença entre se trabalhar com bancos de dados pagos e bancos de dados open source. Nessa aula, nós vamos falar a respeito de mecanismos de busca, como ganhar dinheiro com esse mecanismo de busca, e também algumas informações que são bem interessantes para vocês, para a gente começar antes de efetivamente entrar com o SQL. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e que geralmente o professor de vocês de faculdade ou alguém já deve ter comentado, é qual que é a diferença, afinal de contas, entre arquivos e registros. Por que é importante a gente entender a diferença entre esses dois caras? Porque quando muitas pessoas confundem muito o que é arquivo e o que é registro, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa e na realidade não é. Os registros, eles estão contidos dentro dos arquivos. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. E em segundo, os arquivos, eles podem ser criados de formas com conteúdo aleatório ou não. Enquanto os registros, esses sim, esses não podem ser criados de forma aleatória, e eles têm uma criação, eles têm um significado, uma criação, eles têm um porquê de existir. O que eu estou querendo dizer com isso? Exemplo simples. Eu posso pegar um arquivo hoje, por exemplo, como o Word, e escrever, sei lá, qualquer coisa que eu quiser lá dentro lá. Esse arquivo só vai ter lógica para mim. Ou, às vezes, uma pessoa que for abrir esse arquivo não vai entender exatamente porcaria nenhuma do que eu escrevi lá dentro. Então, os arquivos, eles não têm que ser necessariamente escritos ou registrados ou gravados de uma forma lógica. Os registros não. Toda vez que você vai fazer uma tabela ou criar registros dentro de tabelas, eles têm que ter um significado, eles têm que ter uma lógica de criação para eles poderem existirem. Como no caso de uma ficha de um cliente, a ficha de um aluno, endereços. Então, tudo isso tem uma lógica de serem criados. Existe, no contexto das conversas nossas, o contexto correto entre diferença de arquivos e bancos de dados é o que os professores costumam ensinar na faculdade. Então, a gente tem que gravar que os arquivos são tipos de dados presentes no sistema operacional que tem por característica serem gravados no disco rígido. Ou seja, depois que eles saem, né, da memória aleatória, enquanto você está escrevendo um arquivo lá, esse arquivo só vai efetivamente ser gravado no HD depois que você então dá um comando de salvar ou coisa parecida. Ele vai sair da memória aleatória e vai ser gravada no disco rígido. Ao contrário da gravação dos registros, os registros, eles, quando você cria o arquivo, né, a maioria dos bancos de dados já gravam automaticamente este cara, e aí dentro deste arquivo você começa a criar as estruturas que são chamadas de registros, que são estruturas que agrupam várias variáveis numa só. Quando a gente fala de variável, a gente está falando que dentro desses registros
podem haver agrupamento de dados similares e heterogêneos, porque eles possuem, não possuem apenas um tipo de dados. Então você pode ter lá, por exemplo, um campo que vai funcionar como um campo texto, onde você vai digitar uma determinada informação de texto, e você vai ter outros campos, como data, que vai receber, né, nesse caso, lógico, data, hora, números. Então ele tem um formato meio que lógico de existir. Enquanto os arquivos, eles podem ter esse formato lógico, quando você está fazendo um arquivo de banco de dados, mas podem ter outros formatos totalmente aleatórios que só dizem que estão a pessoa ou ao indivíduo que está criando aquele arquivo naquele momento, tá? Então, a diferença básica entre os arquivos e os registros é que, para se existir os registros, obrigatoriamente tem que ter um arquivo. Então você cria o arquivo e dentro desse arquivo então você começa a constituir os registros, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito dos mecanismos de busca. Eu estava falando a respeito do mecanismo de busca porque vocês devem estar se perguntando assim, afinal de contas, por que eu devo aprender SQL? Afinal de contas, essas aulas que eu estou tendo, que eu estou assistindo, elas vão me levar exatamente aonde? Então, vamos pensar no seguinte universo. Hoje, nós que mexemos na área de tecnologia, tudo que existe hoje que envolve tecnologia, obrigatoriamente tem que ter um mecanismo de busca. E por ser uma obrigatoriedade, existem pessoas que se especializam nesse mecanismo de busca. Exemplo simples. Você tem mecanismo de buscas hoje, por exemplo, nos sistemas operacionais. O que seria, né? O que não seria o Windows hoje, por exemplo? Né? O Windows, desde que ele existiu, você tinha a condição de fazer uma busca por arquivos, por imagem, usando o famoso asterisco ponto, a extensão que você está procurando daquele arquivo, né? Qual técnico de informática que nunca pegou que nunca foi solicitado para poder achar um arquivo de um mala lá que perdeu, sei lá, um arquivo Word ou uma planilha de Excel, e ele teve que usar esses mecanismos, né? E quando ele de repente achou o arquivo naquele mundo de informação que tinha lá dentro do HD, ele não foi chamado de fodástico, do cara bom que saca tudo e tal, só porque ele usou uma extensão, o asterisco.xls, o asterisco.doc, o asterisco.jpg. Então, a gente que tem um conhecimento um pouquinho a mais de tecnologia, de comunicação, de tecnologia em relação a usuários convencionais, muitas das vezes nós nos saímos destacados de uma situação por entendermos o que é uma extensão de um arquivo, por compreendermos o mecanismo de busca. E foi mais ou menos nessa ideia que os caras, por exemplo, da Google, né, aí vamos falar em site que também possuem os mecanismos de busca, e foi por causa disso que os caras da Google hoje são os caras que são milionários. Por quê? Aí eles entenderam que o usuário é cada vez mais preguiçoso, necessita de informação cada vez mais rápida. E como ganhar dinheiro com isso, então? Como ganhar dinheiro com a lentidão e com a preguiça de usuários? Fazendo uma ferramenta que possa auxiliar eles numa busca rápida e que traga a informação que eles precisam. Então hoje a Google, não é à toa que ela é uma das maiores, umas empresas que mais faturam no mundo, justamente porque hoje existem pessoas que não sabem viver sem a Google, né? Ou seja, qualquer coisa chega, abre lá o site da Google, digita lá e pronto, sai o robozinho da Google pesquisando aquela informação e trazendo com a maior rapidez possível, né? Para o pessoal que mexe com Linux, por exemplo, né? O que seria do Linux, o que não seria do Linux se não fosse o find -name, o locate, enfim, vários comandos que existem para o grep, por exemplo, para você poder fazer combinações de pesquisa. Então, tudo isso que você junta como conhecimento te torna um profissional melhor.
Quando a gente vai desenvolver, por exemplo, algum aplicativo, seja ele para mobile, seja ele para computadores, seja ele para tablets, uma das partes imprescindíveis que nós não podemos deixar de pensar no projeto é a forma de localização, de busca e de consulta, para que esses usuários que vão trabalhar com esses aplicativos possam, quanto mais fácil for a localização da informação, mais o aplicativo é baixado, mais o aplicativo é utilizado e aí sucessivamente, tá? Então, tanto nos sistemas operacionais, como nos sites, como nos aplicativos, é obrigatório esse mecanismo de busca. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que existe um lado da tecnologia toda especializada nessa parte de busca, toda especializada nessa parte de consultas, que tem tudo a ver com a nossa aula, porque não são efetivamente comandos SQLs, alguns utilizam, outros não, nesses mecanismos de consulta, mas você aprende a interceptar e ganhar dinheiro com esse mercado que os usuários querem utilizar, mas não querem esquentar a cabeça de como utilizar. Então, exemplo disso, por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Se vocês tiverem um tempinho, se vocês pegarem hoje, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui, por exemplo, o Chromos aqui. Deixa eu ver se esse cara abre. Vamos ver aqui. Não, aqui mesmo, o Google dá. Se eu pegar aqui, por exemplo, na página aqui, né? Chamar o Google aqui, index of, sei lá, image, por exemplo. O que vai acontecer? Existem alguns... como é que funciona o robozinho da Google? Esse cara faz assim. Quando você posta ou quando você coloca seu site dentro de uma provedora, existem algumas pastas que você coloca elas como off, ou seja, como páginas não ou arquivos não indexados, para que aqueles arquivos ou aquelas pastas sejam chamadas através de links do seu site e não diretamente pelo usuário. Então, quando você posta aquilo e se for um programador, vamos dizer assim, meio desavisado, ele não faz na sua programação uma lógica, uma escrita para que o robozinho da Google não indexe essas páginas. O que ele faz? O robozinho da Google entra para dentro do conteúdo do seu site e ele vai indexando qualquer coisa que tiver lá, tá? Então, se você for um cara, por exemplo, um programador desavisado que não sabe disso, algumas páginas ou alguns arquivos que você acha que está como conteúdo offline, né, ou como conteúdo não visível para o usuário, ele passa a ser visível a partir do momento que você sabe jogar na combinação de pesquisas algumas palavras que acham que o robozinho da Google vai lá e acha essas páginas. Uma delas, por exemplo, é o index, né? Essa expressão que é utilizada, index of image, index of password, index of user, index of nude, qualquer coisa que você usar com esse index faz com que o robozinho da Google saia procurando dentro das provedoras ou dentro dos sites hospedados essas páginas que os programadores colocaram em offline, ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você por um acaso começar a fazer várias pesquisas com o index, por exemplo, a Google reconhece como pesquisas ilegais. Daqui a pouquinho vai começar a aparecer no seu site ou na sua página de busca da Google ou no seu browser que você está começando a fazer operações que ela entende como meio que ilegais,
né? Que é geralmente que o pessoal começa a fazer pesquisas que não são comuns de serem feitas nos mecanismos de busca da Google, tá? Existem vários outros comandos, mas eu coloquei esse index só para vocês verem que existem pessoas que são especializadas e de acordo com as combinações que elas fazem de pesquisas, o robô da Google não quer saber, ele vai lá e busca essas páginas ou não. É lógico que existe um universo todo de páginas que podem ser colocadas na internet que você simplesmente pede ou você comanda para que o robozinho da Google não indexe essas páginas, né? Neste caso, nós temos aí a Deep Web, por exemplo, que são exatamente isso. São páginas que o robozinho passa e não foi designado para ele poder indexar, ele não vai poder. Agora, existem páginas que elas podem ser exibidas, mas seriam exibidas através de outros links direto nas páginas, ok? Quando você vai fazer uma indexação como essa, quando você vai buscar através desse index, o que acontece? Aparece isso aqui, ó. Ou seja, ele foge, essas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês, elas só deveriam aparecer se eu clicasse num link, sei lá, dessa página aqui que me levaria a essas imagens. Mas como eu digitei, eu coloquei um tipo de pesquisa que foge um pouco das pesquisas convencionais, mesmo sendo uma forma não correta, o robozinho vai lá e me traz e fala, olha, o endereço é esse aqui, as imagens estão aí, você verifica se você quiser, você olha o que você quiser aí e pronto. O que não é muito bacana, né? Mas isso aí é só para mostrar para vocês. E existem vários outros comandos, tá, gente? Isso não é uma pretensão a gente falar aqui de segurança e tal. É uma aula mais para quem entende dessa parte de segurança. Mas eu só estou mostrando para vocês como que os mecanismos de busca podem ser vantajosos e podem ser perigosos de acordo com o que você quer trabalhar com eles aí. Beleza? Bom, mas, enfim, de qualquer forma, continuando nessa linha de raciocínio, né, existem vários mecanismos de busca desse e o mundo gira em torno dessas consultas, seja elas sistema operacional, site ou aplicativo. E como ganhar dinheiro com isso? Quando você acabar de entender e aprender SQL, tanto no nível básico como no nível já um pouco mais avançado, existem pessoas hoje, um profissional, por exemplo, que mexe com banco de dados, que é chamado de DBA no mercado, o cara é um cara que ganha muito bem, obrigado, né? Mas ainda, além do DBA, existem aqueles caras que são chamados de analistas e otimizadores de bancos de dados, que são os caras que são chamados para poder intervir num trabalho de um DBA. Então, exemplo, o cara criou lá um banco de dados, esse banco de dados a princípio estava funcionando muito bem, mas de acordo com que as informações foram sendo implementadas, esse banco de dados começou a ficar lento, as pesquisas começaram a demorar. Então, por que isso ocorreu? Porque na hora que o DBA foi fazer a ligação, o relacionamento entre as tabelas, pode ter acontecido dele ter usado várias indexações indevidas, ou ele pode ter utilizado formas de consultas mal formatadas ou mal feitas, que fazem com que o banco traga a resposta da informação do banco para aquela consulta ali solicitada naquele momento seja muito lenta, tá? Então, nós vamos aprender, inclusive nas nossas aulas, como otimizar consultas através de SQL, tá? Outra coisa também que é muito utilizada hoje e que profissionais estão ganhando muito dinheiro é os profissionais que aprendem a trabalhar
com a otimização de mecanismo de buscas da Google, tá? Então, existem profissionais hoje na área de tecnologia que os caras aprendem, isso aí qualquer um pode aprender, porque isso existe um manual com regras e tudo mais, aonde a Google ensina para o cara como que ele faz para pegar uma determinada empresa, por exemplo, que acabou de colocar o seu site lá, hospedar o seu site, como que esse cara faz para aparecer nas primeiras 3 páginas de uma busca na Google, tá? Isso é muito concorrido hoje no mercado, então, ou seja, esses caras ganham bastante dinheiro, existem regras para você poder estar ali nas primeiras 3 páginas, o conteúdo que você tem que colocar, as palavras que você tem que indexar, enfim, um mundo de informação que existe lá para que você possa garantir para essa empresa que ela vai estar ali dentro daquelas primeiras 3 páginas. Eu estou falando daquelas primeiras 3 páginas que existe uma máxima de que o usuário, como eu falei, né, ele quer tudo muito rápido e o usuário hoje é preguiçoso no que tange as informações. Geralmente, o que o usuário pede para fazer, quando ele vai fazer uma busca, ele vai fazer uma busca e a tendência é que ele busque nas 3 primeiras páginas, ou seja, olhou a primeira página, olhou a segunda, olhou a terceira. Se não achou o que ele quer, ele vai tentar achar dentro daquelas primeiras 3 páginas aí de busca da Google, tá? Outra também tendência de mercado que está crescendo muito agora e que vai precisar de analistas que saibam organizar e que saibam otimizar esses tipos de buscas e pesquisas são os GEDs, que são a gestão eletrônica de documentos. Então existem hoje, as empresas hoje estão sumindo, né, com os seus papéis e elas estão correndo atrás ou através de serviço ou adquirindo softwares que permitam com que ela passe todo aquele material que ela tinha hoje em papel, notas fiscais, recibos, boletos, tudo que ela, enfim, necessita de documento da empresa, ela passe isso para meio digital, tá? E para passar todo esse material para o meio digital, na hora de armazená-los e fazer nessa gestão eletrônica de documentos, você precisa ter mecanismo de busca e ser extremamente organizado nessa estrutura que vai ter de documentos dentro da empresa, tá? Este profissional também é um profissional que está sendo bastante solicitado, é um profissional que pode trabalhar em cartório, pode trabalhar em fórum, pode trabalhar em empresas de grande porte que estão iniciando com esse processo de GED, tem outras empresas agora de médio porte também iniciando com isso e totalmente sem conhecimento de como que funciona essa ferramenta ou como que trabalha essa ferramenta. Então tá aí mais uma dica para você se profissionalizar. Você pode buscar, gente, qualquer uma dessas áreas. Essas áreas hoje, esses profissionais que se especializam nessas áreas, hoje não falta trabalho para eles e eles estão ganhando bastante dinheiro. Eu tenho colegas aí que estão se dando muito bem nessas áreas, beleza? Eu queria finalizar essa aula de hoje com vocês dizendo que eu vou postar para vocês o MySQL 5.1, eu vou colocar lá o link da área onde vocês vão baixar o aplicativo para instalação. Então quem quiser pode ir diretamente no site lá da Oracle, né, e baixar o MySQL, ou então fiquem ligados aí que eu vou colocar o link para vocês poderem baixar o arquivo, tá? E vou também utilizar a ferramenta para nós podermos trabalhar na próxima videoaula com o Yogg, que é uma ferramenta que para a gente começar a fazer a estrutura dos bancos de dados e começar a aprender efetivamente a linguagem SQL, tá? Tudo isso vai estar liberado para vocês na segunda-feira. Eu já vou estar dando o link, ok? E aí sim, passando por esses downloads, eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação na próxima aula e a gente começa a partir daí criar estruturas
de arquivos e registros dentro do banco de dados para a gente aprender o SQL e seus primeiros comandos, beleza? Para vocês uma boa noite, eu desejo uma ótima semana e a gente vai estar junto na próxima aula. Valeu pelas curtidas e pelas inscrições lá no canal, beleza? Um abraço para vocês, boa semana, até mais.